O Gotti é aquele australiano que você ouviu até cansar em 2011 com o hit Somebody That I Used To Know. Como essa música aí estourou e fez um sucesso enorme e como isso de certa forma também destruiu a vida dele, você já sabe. O lado obscuro, além dele ter descoberto que o sucesso foi uma coisa que ele considerou ruim pra ele, foi o que ele próprio disse no auge desse sucesso. Mas o maior problema que esse cara teve foi com o Brasil. A parada é que pra escrever Somebody That I Used To Know, ele acabou usando um sample brasileiro. O Wally Baker pegou emprestado a música Seville, que foi lançada em 1967 por ninguém menos que o brasileiro Luiz Bonfá. E por cima dessa música ele fez uma das músicas aí mais icônicas daquela década, que foi um sucesso, também um problemão na vida dele. Like when you said you felt so happy you could die. Now you're just somebody that I used to know. Somebody that you used to know. But you didn't have to cut me out. Somebody That I Used To Know é do álbum Make Mirrors e foi um sucesso estrondoso. A música foi gravada em parceria com a neozelandesa Kimbra, que era aí uma coisa que o próprio Gotti disse ser essencial para ela acontecer. Essa música é aquele esquema, né? Ela tem aí um clima bem deprê e um arranjo também minimalista. E a música conta o drama do fim de um relacionamento em duas versões. Primeiro o lado do Gotti e depois o contraponto na voz da Kimbra. É uma DR musical que todo mundo cantou chorando na época. Sem ele esperar, Somebody That I Used To Know estourou e estourou muito rápido, dominando as paradas musicais em mais de 26 países, incluindo Estados Unidos e Reino Unido. A coisa ficou tão séria que o Gotti levou pra casa alguns Grammys em 2013, incluindo o prêmio aí de gravação do ano. E o clipe, com aquela estética diferentona de pintura corporal, viralizou no YouTube, que foi o lugar que fez ele estourar, na verdade. Só que mesmo com esse sucesso aí surreal, a música tocou tanto que o Gotti acabou ganhando o título de rei dos One Hit Wonders modernos. Por mais que o álbum Make Mirrors tenha de fato ido muito bem e sido elogiado pela crítica, nenhuma outra música conseguiu repetir nem de longe aí o impacto cultural que Somebody That I Used To Know fez, e como a gente viu no primeiro vídeo, o Gotti odiou isso. Ele entendeu que por causa disso, ele não ia mais conseguir fazer nenhum outro sucesso tão grande e aceitou a reclusão de ser aí um artista menor, chegando em um determinado ponto a odiar até o próprio sucesso. Assim, para um músico que procura o sucesso, essa situação é aquela que até o próprio músico sabe que nunca mais vai acontecer, e eu acho que também nem quer. É o tal do cara de um sucesso só. O Gotti não era ninguém até essa música e começar a viralizar no YouTube e colocar ele no topo das paradas americanas da Billboard, e também ser trilha sonora obrigatória em todas as rádios e festas do mundo naquela época. Um ano depois, ela ainda era uma das 50 músicas mais ouvidas dos Estados Unidos, e isso rendeu muita coisa boa pro Gotti, né? Entre elas aí, discos de ouro e também platina em mais de 10 países, mano. Se você quer mais detalhes sobre isso, confere a primeira parte desse vídeo aqui, que é onde de fato eu foco aí no sucesso e na história de Somebody That I Used To Know e como ela aconteceu, né? Como foi esse fenômeno mundial. Mas no auge aí desse sucesso surgiu um problemão. Aqui no Brasil, a família responsável pelo legado de um músico chamado Luiz Bonfá, que naquela altura já tinha falecido há 10 anos de câncer de próstata, obviamente foram também impactados por essa música, assim como o resto do planeta. Esse pessoal pegou aquela música, começou a escutar e de repente eles começaram a perceber uma certa semelhança, principalmente na base da música, que lembrava demais um material do Luiz Bonfá. Para ser mais específico, no sampler sobre o qual a música inteira foi construída. Se você não sabe o que é isso, um sampler é basicamente aí um trecho ou uma amostra de uma música que já existe e que é usada para criar uma outra coisa. O artista pega um pedacinho de uma música já pronta, pode ser aí um ritmo, um pedaço da melodia ou qualquer som específico, na verdade, e reaproveita isso em outra música. É tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, só que na música. É bem comum no hip hop, inclusive, no pop e até na música eletrônica. Quando a família do Luiz Bonfá sacou que aquela base daquele sucesso enorme era um sample que eles conheciam, eles nem puderam de fato ficar pistola, porque na verdade o Gotti foi mais esperto e reconheceu que tinha mesmo usado a música dele como base, isso desde o comecinho, sem entrar numa batalha judicial que podia aí ter se arrastado por anos, né? Ele acabou optando por colocar o Bonfá como co-criador oficial da música desde o começo. Muita gente considera que o Gotti plagiou o Luiz Bonfá, mas pela lei isso não foi considerado um plágio, justamente porque o Gotti já tinha admitido desde o lançamento da música que aquilo ali era um sampler. O
Gotti malandramente sacou que na música dar o crédito certo evita muita dor de cabeça e processo, ou pelo menos, né, diminui o impacto disso. Ele não esperava que Somebody That I Used to Know ia virar um fenômeno pop do tipo que domina o mundo inteiro e ainda por cima transforma o artista numa celebridade instantânea. E foi exatamente isso que aconteceu com ele, que da noite pro dia, passou a ver o próprio rosto dele aparecendo em tudo que é canto do planeta. Se não fosse por isso, cara, dificilmente isso aqui ia virar um problema pra ele. No auge absoluto do sucesso de Somebody That I Used to Know, era óbvio que esse tipo de treta aí ia aparecer. A música Seville, que foi a base sample da música do Gotti, foi lançada em 1967 pelo Luiz Bonfá, e isso reverberou aqui no Brasil. Tá, mas quem é esse Luiz Bonfá? Luiz Bonfá começou a aparecer no Brasil por volta de 1947, quando ele virou sensação na Rádio Nacional do Rio. O cara fazia parte de um grupo vocal chamado Quintandinha Serenaders, que era sensação na virada dos anos 50. Mas foi só em 1957, quando a Nora Ney gravou a música dele de Cigarro em Cigarro, que o Bonfá estourou pra valer. Aliás, através do Dick Farney, que o Bonfá conheceu dois gigantes da música brasileira, o Antônio Carlos Jobim e o Vinícius de Moraes, a dupla que colocou a bossa nova no mapa do planeta. Naquela época dourada da música carioca, era muito comum aí músicos, dramaturgos e artistas colaborarem em peças e shows ao vivo num clima aí de todo mundo junto e misturado. E o Luiz Bonfá brilhou demais nesse rolê, tá? Foi ele quem escreveu algumas das músicas do filme Orfeu Negro de 1959. Essa música estourou mundialmente e até hoje é um clássico. Ela tá presente inclusive em várias listas de músicas que você precisa ouvir antes de morrer. O Luiz Bonfá fez sucesso internacional muito antes de virar assunto por causa do Gotti. Só pra você ter uma ideia, cara, até o Elvis gravou uma música dele, a Almost in Love, num filme de 1968. For kisses so tender, I'm almost in love tonight. It may be just. O Bonfá também participou de várias trilhas sonoras bem importantes e até algumas colaborações com ninguém menos que Hans Zimmer, antes dele virar aí uma persona lá de Hollywood. Então, dá pra entender que quando uma música estourou no mundo do jeito que Somebody That I Used to Know estourou, com o sample do Luiz Bonfá, por que a família dele, que controla o espólio dele, se manifestou. O trecho aparece logo no começo da música e fica rodando como base instrumental o tempo inteiro. Basicamente, ela é a melodia melancólica que dá atmosfera para Somebody That I Used to Know, e sem a composição do Luiz Bonfá, não seria o que ela é. Ela criou o clima que todo mundo achava original e única na música do Gotti. Foi por isso que desde o começo o Gotti já tinha colocado o nome do Luiz Bonfá nos créditos oficiais desde o lançamento de Making Mirrors. Mas é óbvio que mesmo que ele tenha feito isso, quando essa percepção assim de plágio surgiu, isso deu aí muita polêmica. Vários críticos na época e alguns músicos se surpreenderam e começaram a se perguntar se o Gotti realmente estava assim sendo justo usando a obra do Bonfá e se ele na verdade não estava só surfando a criatividade de terceiros. Com essa situação toda, Somebody That I Used to Know acabou indo parar no bolso dos herdeiros do Luiz Bonfá. E olha que a gente tá falando aqui de uma música que arrecadou dezenas de milhões de dólares em vendas digitais, streamings e várias execuções nas rádios. Nessa brincadeira aí, a família dele conseguiu direito sobre a música com valor por volta de 45% dos royalties autorais. A conta que o Gotti paga para a família do Bonfá só aumenta a cada ano. E olha que o valor já bateu uma marca que passou de $1 milhão. E olha que nesse número aí nem incluiu o que entra com show e rádio. Esse milhão aí é só de venda digital mesmo. Dá para imaginar o quanto que ainda tá rolando por fora, né? Quando o assunto é sucesso mundial, ninguém tá reclamando, principalmente a Universal, que provavelmente prefere pagar essa conta na boa do que encarar aí uma treta judicial gigantesca. O Gotti logo depois esclareceu que nunca teve nenhum processo judicial relacionado a isso. Ele disse que mesmo que ele pudesse ter considerado ir pro tribunal, ele preferiu não gastar o tempo dele desse jeito. Quem mandou bem nesse lance aí foi o empresário dele, que protegeu ele aí de uns pedidos mais absurdos ou de algumas porcentagens em outras composições. O Gotti decidiu focar na atividade criativa, evitando se prender nessas questões financeiras, advogado e tribunal, lugares que, segundo ele, sugam a sua energia. E é importante lembrar que o Gotti, por conta própria, decidiu não monetizar o clipe da Somebody That I Used to Know, como eu falei no último vídeo. No YouTube, a ativação da monetização desse clipe não está ativa,
mesmo que hoje esse vídeo aí tenha bilhões de visualizações. Para você ter uma ideia, Gangnam Style do Psy já rendeu coisa aí de uns 10 milhões quando chegou nos seus 2 bilhões de visualizações. Assim, né, os valores variam por causa de várias coisas específicas de cada vídeo publicado, mas é claro que essa decisão dele fez ele perder muita grana que inclusive em partes poderia ter ido para a família do Luiz Bonfá. O Gotti sempre teve essa visão diferente sobre como a música deveria ser compartilhada. Ao invés de buscar cada centavo possível dela, ele preferiu que os artistas emergentes e alguns estudantes de cinema usassem a música dele sem custo nenhum. Para ele, se um estudante de cinema quisesse usar a música dele, a resposta era um sim automaticamente, sem envolver dinheiro nenhum. Agora, para uso comercial, ele já estudava o orçamento e a criatividade do projeto antes de dar o aval para isso. Então, mesmo usando só um trechinho da música original e repetindo ela na base durante a música, o Gotti fez questão de oferecer uma porcentagem bem generosa dos royalties dela pro spoiler do Luiz Bonfá, garantindo que o crédito fosse dado onde era devido. E além de compartilhar os royalties da Somebody That I Used to Know com o spoiler do Luiz Bonfá, ele ainda teve que dividir esses ganhos com outros compositores que também ajudaram nessa música, incluindo a própria Kimbra. Em 2012, o advogado do Gotti já se adiantou e avisou para a imprensa que o acordo sobre o uso do sample foi fechado bem antes dessa música explodir. Na época, a gravadora também se adiantou para evitar que qualquer treta jurídica que pudesse estragar o sucesso dessa música acontecesse. Em várias entrevistas, o Gotti já tinha admitido que o uso do material do Luiz Bonfá foi muito importante. Na época, ele disse que estava mexendo em algumas gravações mais antigas e quando ele encontrou a Seville, foi como achar um tesouro. Ele percebeu que essa música tinha exatamente o clima e o tom que ele estava procurando. Mesmo com o Gotti sendo honesto sobre isso, esse problema com o sampler fez as pessoas pensarem qual é o limite entre homenagem e apropriação. Alguns críticos disseram na época que o Gotti só se aproveitou do material do Luiz Bonfá para fazer sucesso numa obra que era quase desconhecida fora do Brasil, transformando a Seville num sucesso mainstream sem dar muita bola pro contexto histórico e cultural original dessa música. Só que assim, né, mano, acabou que muita gente fora do Brasil, por causa dessa treta, finalmente descobriu quem foi Luiz Bonfá. Isso porque Somebody That I Used to Know explodiu muito numa proporção global e um novo público começou a mergulhar na carreira dele também, descobrindo todo um universo novo com relação à música brasileira. O Gotti sofreu várias críticas por ter usado a música do Luiz Bonfá, mas em compensação ele fez questão de dar crédito de onde essa ideia vinha. Enquanto geral apostava que o Gotti ia aproveitar esse embalo aí desse sucesso para dominar o mundo ainda mais, ele resolveu fazer justamente o contrário e sumiu da cena como se nada tivesse acontecido, tocando a banda dele e simplesmente até deixando o nome Gotti de lado. E aquilo que eu falei no outro vídeo, né? O Gotti nunca quis essa coisa toda de fama explosiva e holofote em cima dele. O cara chegou a confessar que essa atenção toda nunca foi a dele e que incomodava ele pra caramba. Aliás, numa entrevista, ele disse que a arte tem que estar acima do dinheiro. Ele não curtiu quando a fama veio. Anos depois, o Gotti voltou às raízes e resolveu focar em projetos mais underground, com a The Basics, a banda com os amigos dele, por exemplo. Ele também virou quase um historiador musical e passou a se dedicar no estudo e na preservação do legado do francês Jean-Jacques Pirret, que foi aí um pioneiro na música eletrônica. No fim, não dá pra considerar que foi assim um plágio, porque o Gotti nunca fez questão de esconder que usou material do Luiz Bonfá como base. E mesmo assim, de prontidão, ele sempre quis negociar e dar a parte justa à família dele. Fora que ele mesmo tem esse estilo maluco, né, de abrir mão aí do sucesso e das coisas relativas ao business da música. Mas é aquilo, é legal ver como a música brasileira é tão boa e como ela serve de referência pra tanta coisa mundo afora. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Mas me diz o que você acha, cara? Você acha que de certa forma o Gotti plagiou ou não plagiou aí o Luiz Bonfá? Na minha opinião, realmente não é um plágio, né? Porque esse tipo de coisa acontece muito. Quantos sucessos a gente vê no mercado da música que tem a sua base totalmente postada em cima de uma outra coisa que já existe. Então, no caso do Gotti, que nunca mostrou má fé, que sempre se ofereceu antecipadamente aí para a família do Luiz Bonfá, né, os detentores do espólio, se beneficiarem disso, não me parece realmente que o cara tenha tido algum tipo de má intenção. Muito pelo contrário. Ele realmente só se inspirou naquela base de Seville e viu que aquilo ali era o que ele precisava para criar o universo que ele queria com essa música e que ele nem imaginava que Somebody That I Used to Know ia se tornar essa coisa tão grande. Porque de fato também, se a música tivesse ficado no underground, que era onde estava o Gotti, provavelmente isso aqui nunca teria acontecido. Essa história aqui nunca teria tomado essa proporção, né? Bom, tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!